O lustre de cristal projetava sombras dançantes sobre os pisos de mármore do Leonard. Enquanto Anna Martinez ajeitava seu uniforme preto pela terceira vez naquela noite, suas mãos tremiam levemente, não pelo nervosismo de servir a elite de Manhattan, mas pelo peso familiar de esconder quem ela realmente era. Com 24 anos, ela havia aperfeiçoado a arte da invisibilidade, movendo-se pelo restaurante como um fantasma com um sorriso. Mesa 12, precisa que o vinho seja reabastecido, chamou Sarah, a maître, mal levantando os olhos de seu bloco de pedidos. E tente não derramar nada no Sr. Blackwood hoje à noite. Ele já reclamou 2 vezes sobre a temperatura aqui. Anna assentiu, pegando a garrafa de Chateau Margaux, que custava mais do que ela ganhava em um mês. Marcus Blackwood. Até o nome dele soava como dinheiro. Dinheiro antigo, dinheiro novo, o tipo de dinheiro que fazia as pessoas curvarem a cabeça e desviarem o olhar. Ela estava servindo à mesa dele há 3 meses e ele nunca havia olhado para ela como algo mais do que uma peça de mobiliário. O salão de jantar zumbia com as conversas tranquilas de pessoas que nunca se preocupavam com aluguel, com contas médicas, ou se teriam o suficiente para mantimentos depois de pagar pelos materiais escolares de seus filhos. Anna conhecia aquele mundo intimamente. Ela havia vivido nele uma vez, no que parecia outra vida. Com licença, senhorita. A voz era cortante, dominante, com apenas um toque de impaciência que fez a coluna de Anna se endireitar automaticamente. Ela se virou e encontrou Marcus Blackwood parado mais perto do que ela esperava. Seus olhos cinzentos de aço fixos nela com uma intensidade que fez seu estômago agitar-se inadequadamente. Ele era alto. Ela teve que inclinar a cabeça para trás para encontrar seu olhar, com cabelos escuros que pareciam ter sido estilizados por alguém que cobrava mais por hora do que Anna ganhava em uma semana. Seu terno estava impecável, provavelmente italiano, definitivamente caro. Seu vinho, senhor, disse Anna suavemente, levantando a garrafa ligeiramente. Não para mim. Marcus gesticulou em direção à elegante mulher sentada à mesa atrás dele. Minha mãe, ela está tentando chamar sua atenção há cerca de 10 minutos. O olhar de Anna se voltou para a mulher e seu coração apertou. A senhora Blackwood estava provavelmente em seus 60 e poucos anos, com cabelos prateados puxados para trás em um coque clássico e olhos gentis que pareciam conter um universo de histórias. Ela estava fazendo gestos sutis com as mãos, o rosto iluminado com um sorriso esperançoso. Sem pensar, Anna colocou a garrafa de vinho na mesa mais próxima e se aproximou da senhora Blackwood. Boa noite, ela sinalizou, suas mãos se movendo com graça praticada. Como posso ajudá-la? O rosto da mulher se transformou com deleite, suas mãos dançando enquanto ela respondia. Oh, que maravilhoso! Eu estava esperando para elogiar o chefe pelo salmão. Isso me lembra de um prato que comi em Paris anos atrás. Vou garantir que ele receba suas gentis palavras. Anna sinalizou de volta, sorrindo genuinamente pela primeira vez a noite toda. Gostaria que eu perguntasse a ele sobre o preparo? Acredito que ele use uma mistura especial de ervas. Atrás dela, ela estava vagamente ciente de que o restaurante inteiro havia ficado mais silencioso, mas estava focada na resposta animada da senhora Blackwood sobre suas viagens pela França e como poucas pessoas dedicavam tempo para realmente se comunicar com ela. Você é muito gentil, a senhora sinalizou. A maioria das pessoas apenas sorri e acena quando percebe que sou surda. Você sinalizou lindamente. Onde você aprendeu? Eu estudei linguística na faculdade. Anna respondeu automaticamente, então congelou ao perceber o que acabara de revelar. Linguística? A voz de Marcus cortou o momento como uma lâmina. Ele estava olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Qual universidade? Anna sentiu o pânico familiar subir em seu peito. Ela tinha sido tão cuidadosa por tanto tempo e agora um momento de conexão humana genuína havia rachado sua fachada cuidadosamente construída. E eram apenas algumas aulas, senhor. Nada importante, nada importante. Marcus deu um passo mais perto, sua voz baixando para um tom que de alguma forma parecia mais perigoso do que quando ele estava exigindo. Você fala a língua de sinais fluentemente.
Você mencionou linguística, e aposto que essa não é a única língua que você conhece. O que mais você está escondendo? A pergunta pairou no ar entre eles como um desafio. Ana podia sentir os olhos de outros clientes sobre eles. Podia sentir Sarah pairando nervosamente por perto, provavelmente calculando o quanto de problema Ana estava prestes a causar. Eu preciso voltar ao trabalho, Ana disse calmamente, pegando a garrafa de vinho. Espere, Marcos segurou seu pulso. Não com força, mas firme o suficiente para interromper seu movimento. O contato enviou um choque inesperado através de seu sistema, e ela viu algo piscar nos olhos dele que sugeria que ele também sentira. Sinto muito, isso foi desnecessariamente rude. Ana olhou para a mão dele em seu pulso, notando o relógio caro, as unhas bem cuidadas, a completa ausência de calos ou cicatrizes que marcavam uma vida de trabalho físico. Quando ela levantou o olhar novamente, a expressão dele havia mudado para algo quase vulnerável. Sua mãe é adorável, ela disse suavemente. Ela estava me contando sobre a viagem dela para Paris. Ela gosta de você. Marcos soltou o pulso dela, mas não se afastou. Ela não gosta de muitas pessoas. Talvez porque a maioria das pessoas não reserve um tempo para realmente ouvir. As palavras escaparam antes que Ana pudesse pará-las, carregando mais sarcasmo do que ela pretendia. As sobrancelhas de Marcos se ergueram ligeiramente, e por um momento ela pensou ter visto um indício de sorriso. E você pensa que eu não escuto? Eu acho que você está acostumado a que as pessoas lhe digam o que você quer ouvir. Desta vez, o sorriso dele era definitivamente real, transformando todo o seu rosto. Sabe, você provavelmente está certo, mas você não respondeu à minha pergunta sobre as universidades. Ana se sentiu encurralada, dividida entre a verdade que poderia destruir sua nova vida cuidadosamente construída e a crescente curiosidade nos olhos de Marcos. A senhora Blackwood observava a troca deles com interesse óbvio, seu sorriso conhecedor sugerindo que ela entendia mais do que qualquer um deles percebia. Colômbia, Ana disse finalmente, a palavra soando como uma confissão. Eu estudei na Colômbia. A expressão de Marcos mudou através de várias emoções. Surpresa, confusão e algo que poderia ter sido respeito. Colômbia tem um excelente programa de linguística. O que a fez decidir mudar de carreira? A pergunta inocente atingiu Ana como um golpe físico. Como ela poderia explicar que não havia decidido nada? Que sua carreira, sua vida, seu futuro inteiro haviam sido roubados por aquela pessoa em quem ela mais confiava. Que ela estava trabalhando como garçonete não por escolha, mas porque era o único emprego que conseguia depois que sua reputação foi sistematicamente destruída. Às vezes, a vida não segue o planejado, ela disse em vez disso, orgulhosa de que sua voz permanecesse firme. Não, disse Marcos calmamente, seus olhos cinzentos estudando-a com intensidade desconfortável. A senhora Blackwood gesticulou para Ana, quebrando a tensão que se acumulava entre eles. Vocês dois deveriam conversar mais, ela sinalizou com um sorriso maroto. Meu filho trabalha demais e não conhece pessoas interessantes o suficiente. O que ela disse? Marcos perguntou, seu tom quase desconfiado. Ana sentiu o calor subir em seu pescoço. Ela disse, você trabalha muito. Não foi só isso que ela disse. Ela também mencionou que você deveria comer mais vegetais. Marcos riu, um som genuíno e surpreso que fez vários outros clientes se virarem para olhar. Minha mãe não sinalizou nada sobre vegetais, como você sabe. Você não fala a língua de sinais. Não, mas eu conheço o senso de humor da minha mãe. E julgar pelo jeito que você está corando, ela disse algo pensado para envergonhar um ou ambos nós. Ana abriu a boca para negar, mas percebeu que não adiantava. Marcos era claramente mais perspicaz do que ela havia imaginado. Ela acha que você deveria conhecer pessoas mais interessantes. Acha? Marcos olhou para a mãe, que estava se esforçando muito para parecer inocente. E o que você acha? Estou conhecendo pessoas interessantes? A pergunta parecia carregada de um significado que Ana não tinha certeza se queria desvendar. Ficar tão perto dele, ela podia
podia sentir o cheiro de sua colônia, algo caro e sutil que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal dela. Ela podia ver as linhas finas ao redor dos olhos que sugeriam que ele sorria mais do que sua reputação indicaria, e o jeito que o paletó esticava em seus ombros. Eu acho, Ana disse cuidadosamente, que você está acostumado a conhecer pessoas que querem algo de você e você não quer nada de mim. A pergunta foi feita levemente, mas Ana percebeu a vulnerabilidade subjacente. Quantas pessoas o haviam desapontado? Quantos relacionamentos foram construídos em sua conta bancária, em vez de conexão genuína? Eu quero que você me deixe fazer meu trabalho antes que Sarah decida que dou mais trabalho do que valho. Marcos olhou em direção à estação da Hostess, onde Sarah de fato observava a interação deles com ansiedade mal disfarçada. Certo. Claro, ele deu um passo para trás, mas seus olhos permaneceram fixos no rosto de Ana. Mas essa conversa não termina aqui, senhor. Eu tenho pergunta. Ana Martinez. O fato de ele saber o nome completo dela não deveria tê-la surpreendido. Ele provavelmente sabia os nomes de todos que trabalhavam em lugares que ele frequentava. E algo me diz que você tem respostas que podem me surpreender. Ana sentiu seu mundo cuidadosamente construído começar a se deslocar em seu eixo. Por 3 meses, ela tinha sido apenas mais uma funcionária invisível, segura em seu anonimato. Agora, Marcus Blackwood estava olhando para ela como se ela fosse um quebra-cabeça que ele pretendia resolver. E essa era a última coisa que ela podia se permitir. Eu realmente preciso voltar ao trabalho, ela disse novamente, mas desta vez soou mais como um apelo. Claro, Marcos deu um passo para o lado com um gesto que era quase cortês. Mas, Ana, eu vejo você na próxima semana. Não era uma pergunta ou um pedido. Era uma promessa que fez o pulso de Ana acelerar com partes iguais de antecipação e terror. Enquanto ela se afastava, podia sentir os olhos dele acompanhar seu movimento pelo restaurante. A senhora Blackwood encontrou o olhar dela ao passar, sinalizando rapidamente: ele gosta de você. Isso fez Ana tropeçar levemente em seus próprios pés. O resto da noite passou em um borrão de recargas de vinho e serviço de comida. Mas Ana estava hiperconsciente da mesa 12. Toda vez que ela olhava na direção deles, Marcos parecia estar observando-a, sua expressão pensativa. Quando eles finalmente se foram, ele parou em sua estação. Tenha uma boa noite, Ana, ele disse calmamente. Então se inclinou mais perto. E da próxima vez, talvez você possa me falar sobre Paris. Eu tenho a sensação de que sua história sobre estudar lá pode ser mais interessante do que você está deixando transparecer. O sangue de Ana gelou. Paris. Ela nunca tinha mencionado Paris como a senhora Blackwood havia feito. Mas de alguma forma Marcus tinha conectado pontos que Ana estava desesperada para manter separados. Enquanto ela o observava guiar a mãe para a saída, Ana percebeu que seu anonimato cuidadosamente mantido tinha acabado de ser completamente quebrado. Marcus Blackwood não estava mais apenas curioso sobre ela. Ele estava investigando. As mãos de Ana tremiam enquanto ela contava suas gorjetas ao final da noite. As palavras de despedida de Marcus ecoavam em sua mente como um sino de aviso. Paris, como ele sabia sobre Paris. Ela tinha sido tão cuidadosa para enterrar aquela parte de sua vida, para se tornar alguém completamente diferente da mulher que uma vez havia negociado acordos de milhões de dólares em salas de reuniões com vista ao Sena. Você está bem, garota? Sarah apareceu ao lado dela, a preocupação vincando suas feições desgastadas. Você parece ter visto um fantasma. Estou bem, Ana mentiu, enfiando as notas amassadas na bolsa. Apenas cansada. Aquele cara Blackwood realmente a deixou abalada. O que era toda aquela gesticulação? Ana forçou um sorriso. A mãe dele é surda. Eu estava apenas levando os elogios dela ao chefe. Desde quando você sabe a língua de sinais? A pergunta era casual, mas Ana percebeu a curiosidade subjacente. Ela tinha trabalhado tanto para se misturar, para ser discreta. Uma conversa com Marcos havia desfeito meses de invisibilidade cuidadosa. Eu aprendi algumas coisas na faculdade, Ana disse, esperando que sua voz soasse mais casual do que ela se sentia. Nada demais. A expressão de Sarah sugeriu que ela não estava inteiramente convencida, mas ela deixou para lá. Bem, o que quer que você tenha feito, você causou uma impressão.
Ele deixou uma gorjeta de $200. O estômago de Ana revirou. O quê? $200 para um jantar de 30 minutos. Os olhos de Sarah brilharam com uma mistura de inveja e suspeita. Caras ricos não dão gorjeta assim, a menos que estejam planejando voltar para algo mais do que apenas o salmão. A implicação no tom de Sarah fez a pele de Ana arrepiar. Não é assim, querida. Eu trabalho em restaurantes há 20 anos. É sempre assim com homens como ele. Apenas tome cuidado, ok? Caras com esse tipo de dinheiro não seguem as mesmas regras que o resto de nós. Ana assentiu. Mas o aviso de Sarah parecia fechar a porta do celeiro depois que os cavalos já haviam escapado. Marcus Blackwood não estava interessado nela do jeito que Sarah pensava. Ele estava interessado em seus segredos, e isso era infinitamente mais perigoso. A viagem de metrô para seu apartamento em Queens pareceu mais longa do que o normal. Cada sombra parecia esconder ameaças potenciais. Ana havia passado os 2 últimos anos olhando por cima do ombro, esperando que David Chen terminasse o que ele havia começado. Seu ex-noivo tinha sido metódico em sua destruição de sua vida. Primeiro sua reputação, depois sua carreira, finalmente suas finanças. A única coisa que a salvara da ruína completa foi sua capacidade de desaparecer. Mas se Marcus começasse a investigar seu passado, quanto tempo levaria para David perceber que ela não estava tão destruída quanto ele acreditava? Quanto tempo levaria para ele decidir terminar o trabalho? O telefone de Ana vibrou enquanto ela subia os 3 lances para seu apartamento. Número desconhecido. Espero que não se importe. Eu consegui seu número com o departamento de RH do restaurante. É Marcus Blackwood. Eu queria agradecer por ter sido tão gentil com minha mãe esta noite. Ela não parou de falar sobre você. Mikiana olhou para a mensagem, seu coração batendo forte contra as costelas. Departamento de RH. É claro, homens como Marcus não pediam permissão. Eles simplesmente pegavam o que queriam. A violação casual de sua privacidade deveria tê-la deixado com raiva. Mas em vez disso, a encheu de um terror profundo. Ela começou a digitar uma resposta educada, então deletou. Começou de novo, deletou novamente. Finalmente, ela desligou o telefone sem responder. Seu apartamento era exatamente o que alguém esperaria de uma garçonete em Queens. Pequeno, espaço, mobiliado com itens de segunda mão e de liquidação. Mas escondido debaixo do seu colchão estava um cofre contendo seus verdadeiros tesouros. Um MBA da Colômbia, uma licença de contadora pública certificada e documentos que comprovavam a propriedade de patentes que David havia roubado, junto com todo o resto. Ana puxou seu laptop, uma relíquia de sua vida anterior que ela havia conseguido esconder dos credores. Seus dedos hesitaram sobre o teclado antes de digitar os termos de pesquisa que ela havia evitado por 2 anos. David Chen e Pinnacle Financial. Os resultados fizeram seu estômago revirar. A empresa de David havia crescido exponencialmente desde o seu exílio, construída sobre a base do seu trabalho roubado. Mas foi a notícia recente que gelou seu sangue. A Pinnacle Financial anuncia fusão com a Blackwood Industries. Marcus Blackwood, David Chen, sócios. As mãos de Ana voaram para a boca, sufocando o grito que queria escapar. Não podia ser coincidência. David era muitas coisas. Cruel, calculista, completamente sem consciência. Mas ele não era descuidado. Se ele estava virando sócio de Marcus, era por um motivo. Ele havia descoberto onde ela estava. O interesse repentino de Marcus nela era parte de algum plano elaborado para terminar o que David havia começado. O telefone dela vibrou novamente. Outra mensagem de Marcus. Sei que você provavelmente está cansada, mas não consigo parar de pensar em nossa conversa. Você jantaria comigo amanhã? Em algum lugar que possamos realmente conversar. Emiana olhou para a mensagem até que as palavras se misturassem. Todo o instinto gritava para ela correr, para desaparecer novamente antes que qualquer teia que David estivesse tecendo pudesse prendê-la. Mas correr exigia dinheiro que ela não tinha, e ela estava cansada de ter medo. Mais do que isso, ela estava cansada de ser invisível, contra todo pensamento racional em sua cabeça. Ana digitou de volta. Eu trabalho amanhã à noite, mas estou livre para o almoço. A resposta veio imediatamente. Perfeito. Eu busco você ao meio-dia.
Use algo confortável. Tenho a sensação de que vamos conversar. Muito. Ana colocou o telefone de lado e enterrou o rosto nas mãos. Ela estava prestes a cometer o maior erro de sua vida ou, finalmente, dar o primeiro passo para recuperá-la. De qualquer forma, não havia como voltar atrás agora. A manhã seguinte trouxe uma mensagem de texto que fez Ana questionar sua sanidade novamente. Mudança de planos. Encontre-me no campus da Universidade Columbia, nas escadas da Biblioteca Low. Eu quero ver onde você estudou. O sangue de Ana gelou Columbia. Ele já estava investigando o passado dela. Já estava conectando pontos que ela tinha tentado desesperadamente apagar. A menção casual à sua alma máter parecia uma armadilha se fechando ao redor dela. Mas que escolha ela tinha? Correr apenas confirmaria suas suspeitas, e ela estava cansada de viver como um fantasma. Ana se vestiu cuidadosamente com a única roupa que ela havia salvado de sua vida anterior. Um vestido preto simples, que havia custado mais do que ela, agora ganhava em 2 meses. Pareceu estranho contra sua pele, como usar uma fantasia de uma peça que ela havia esquecido como atuar. O campus estava vivo com a energia de estudantes apressando-se entre aulas, seus rostos brilhando com o tipo de otimismo que Ana se lembrava de sentir certa vez. Ela encontrou Marcos exatamente onde ele havia dito que estaria, sentado nas escadas da biblioteca com 2 xícaras de café e uma expressão de curiosidade mal contida. Ele parecia diferente à luz do dia, mais jovem de alguma forma, menos intimidante. Seu cabelo escuro capturou a luz do sol de outono, e ele havia trocado seu terno caro por jeans escuros e um suéter de cachemir que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de Ana, mas parecia casual, sem esforço. Você me encontrou, ele disse, levantando-se para oferecer-lhe uma das xícaras de café. Eu não tinha certeza se você viria. Eu quase não vim, Ana admitiu, aceitando o café com gratidão. Era do lugar caro perto do campus, ela percebeu, não a bebida de lanchonete usual que ela havia se acostumado. Mas você veio por quê? A pergunta foi feita levemente, mas Ana percebeu a intensidade subjacente. Tudo sobre Marcos sugeria um homem acostumado a obter respostas, a resolver quebra-cabeças. Ela era apenas o seu último mistério para desvendar. Porque estou cansada de fugir do meu passado, ela disse, surpreendendo-se com a honestidade. A expressão de Marcos mudou, tornando-se quase gentil. Você está fugindo de algo específico ou apenas fugindo em geral? O que o faz pensar que estou fugindo? Ana, você tem 24 anos, tem formação da Columbia e está trabalhando como garçonete em Manhattan. Você fala várias línguas. Você entende de vinhos finos. E ontem você corrigiu minha pronúncia de uma palavra francesa em voz baixa. Ou você está fugindo de algo, ou está pesquisando um personagem muito elaborado para um romance. Ana quase engasgou com o café. Você ouviu isso? Eu ouço tudo. Um risco da profissão em negócios. Você aprende a notar detalhes que outras pessoas perdem. Marcos sentou-se novamente nas escadas, gesticulando para que ela se juntasse a ele. Então, qual é a história? Término ruim, escândalo familiar, empréstimos estudantis do tamanho da dívida nacional de um pequeno país. O tom dele era leve, quase brincando, mas Ana podia ver a inteligência aguçada por trás de seus olhos cinzentos. Ele estava lhe dando uma oportunidade de lhe contar uma versão da verdade, para controlar a narrativa antes que ele a descobrisse sozinho. Tudo isso, Ana disse finalmente, sentando-se ao lado dele com uma distância cuidadosa entre eles. Além de algum planejamento financeiro criativo de alguém em quem confiei. Alguém roubou você. Não foi uma pergunta. E a maneira como ele disse isso fez algo apertado no peito de Ana afrouxar ligeiramente. Sem julgamento, sem pena, apenas reconhecimento de um fato. Alguém roubou tudo de mim, Ana corrigiu. Meu trabalho, minha reputação, meu futuro. Não estou apenas fugindo de dívidas, Marcos. Estou fugindo da pessoa que destruiu toda a minha vida e convenceu todos de que eu merecia. A mandíbula de Marcos estava cerrando-se tão forte que Ana podia ver o
músculo saltando sob sua pele. As acusações não permaneceram, obviamente, ou você estaria na prisão. Elas não permaneceram porque David as retirou no último minuto. Disse que não queria arruinar minha vida por causa de um mal-entendido. Fez-se parecer magnânimo, garantindo que todos ainda acreditassem que eu era culpada. Quem retira acusações de roubo contra alguém, a menos que tenha certeza absoluta de que a pessoa é culpada, mas está se sentindo caridoso. Isso é... Marcos passou a mão pelo cabelo, desalojando o penteado cuidadoso. Isso é diabólico. Esse é o David. Ana riu, mas não havia humor no som. E agora ele é seu sócio. Então acho que a pergunta é, o que você vai fazer a respeito? Marcos olhou para ela por um longo momento, seus olhos cinzentos, indecifráveis. Então ele se levantou e estendeu a mão para ela. Eu vou descobrir a verdade, ele disse simplesmente. Então eu vou garantir que David Chen pague pelo que fez a você. As palavras deveriam ter enchido Ana de esperança. Mas tudo o que ela sentiu foi resignação cansada. Homens como David não pagavam por seus crimes. Eles lucravam com eles. E homens como Marcos, não importa o quão sinceros parecessem, sempre escolheriam dinheiro em vez de justiça quando o momento da verdade chegasse. Mas quando ela olhou para a mão estendida dele, algo em sua expressão fez seu peito apertar com uma emoção que ela pensou que David havia matado para sempre. Esperança. Contra seu melhor julgamento, Ana pegou a mão dele e o deixou puxá-la para cima. Por quê? Ela perguntou calmamente. Por que você arriscaria um negócio para ajudar alguém que mal conhece? Marcos não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele estudou o rosto dela com uma intensidade que a fez sentir-se exposta. Como se pudesse ver através de todas as suas defesas cuidadosamente construídas. Porque, ele disse finalmente, eu passei toda a minha vida cercado por pessoas que querem algo de mim. E ontem, pela primeira vez em anos, eu conheci alguém que só queria ser gentil com minha mãe. Alguém que nem sabia quem eu era, que não tinha agenda, exceto decência humana básica. Ele fez uma pausa, o polegar roçando os nós dos dedos dela em um gesto que enviou calor subindo pelo seu braço. E porque David Chen acabou de mentir na minha cara sobre me conhecer, o que significa que tudo o que você me disse é provavelmente verdade, e tudo o que ele me disse é provavelmente uma mentira. Ana sentiu lágrimas picarem nos cantos dos olhos. Quando foi a última vez que alguém havia acreditado nela sem prova, sem documentação, sem explicações intermináveis? E se você estiver errado? Ela sussurrou. E se eu for a mentirosa? Marcos sorriu e a expressão transformou todo o seu rosto. Então acho que estou prestes a cometer um erro muito caro. Mas algo me diz que não é o caso. Ele começou a andar, ainda segurando a mão dela, e Ana se viu o seguindo. Para onde estamos indo? Para meu escritório. Eu quero te mostrar algo. Marcos, eu não posso. As pessoas vão ver sua reputação. Ana. Ele parou de andar e virou-se para encará-la totalmente. Eu não me importo com minha reputação. Eu me importo com a verdade. E eu tenho a sensação de que a verdade sobre David Chen vai ser muito, muito interessante. Enquanto caminhavam pelo campo juntos, Ana percebeu vislumbres de seu reflexo nas janelas dos edifícios. O bilionário e a garçonete, suas vidas se cruzando de maneiras que deveriam ter sido impossíveis. Mas pela primeira vez em 2 anos, Ana sentiu que poderia ser mais do que apenas uma vítima da ambição de David. Ela sentiu que poderia ser alguém por quem valia a pena lutar. O escritório de Marcos ocupava todo o andar superior de uma torre reluzente no centro da cidade, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista deslumbrante de Manhattan. Ana tentou não olhar fixamente enquanto caminhavam pela área de recepção, onde assistentes internos de grife se moviam com eficiência silenciosa e tudo, desde o mobiliário à arte, gritava dinheiro antigo e bom gosto cuidadoso. Sr. Blackwood. Sua assistente se levantou quando eles se aproximaram, seu sorriso profissional falhando ligeiramente quando ela viu Ana. O senhor não estava agendado para vir hoje. Mudança de planos, Jennifer. Segure minhas chamadas pela próxima hora. Marcos guiou Ana em direção às enormes portas duplas de seu escritório particular. E Jennifer, confidencialidade completa nesta reunião. Claro, senhor. Ana sentiu o peso do olhar curioso de Jennifer enquanto passavam e estava muito ciente de como ela parecia deslocada em seu vestido preto simples.
Em meio a todo aquele luxo corporativo, o escritório de Marcus era ainda mais impressionante do que a área de recepção. Um espaço masculino de madeira escura e couro que, de alguma forma, conseguia ter uma sensação quente em vez de intimidante. Beba. Marcus moveu-se em direção a um bar que parecia conter garrafas que valiam mais do que o salário anual de Ana. Estou bem, obrigada. Ana permaneceu parada perto da porta, de repente insegura do porquê ela havia concordado em vir até aqui. Marcus, o que exatamente você espera conseguir? Mesmo que tudo o que eu tenha lhe dito seja verdade, David ainda é seu sócio. Você não pode simplesmente... Não pode o quê? Responsabilizá-lo por suas ações? Marcus serviu-se de 2 dedos do que parecia ser um scotch muito caro. Ana, se David Chen destruiu sua vida para obter lucro próprio, então ele é exatamente o tipo de pessoa que não quero como sócio. Mas o dinheiro... Sempre há outro negócio. Marcus se acomodou em uma das cadeiras de couro de frente para sua mesa e gesticulou para Ana se juntar a ele. Nem sempre há outra chance de fazer a coisa certa. Ana sentou-se na beirada da cadeira oposta, seu corpo inteiro tenso com energia nervosa. Você diz isso agora, mas quando você vir os números envolvidos, quando seu conselho começar a fazer perguntas, meu conselho trabalha para mim, não o contrário. O tom de Marcus era suave, mas Ana percebeu o aço por baixo, e os números não importam se forem construídos sobre fraude. Ele se inclinou para a frente, seus olhos cinzentos intensos. Fale-me sobre as patentes, Ana. A empresa de David registrou 17 patentes nos 2 últimos anos, todas relacionadas à negociação algorítmica e avaliação de risco. Quantas dessas você desenvolveu? A respiração de Ana parou. Como você... Porque eu estava revisando os ativos da Pinnacle como parte da nossa due diligence, e algo sobre as datas dos depósitos me incomodou. 17 patentes, todas depositadas dentro de 6 meses umas das outras, todas supostamente desenvolvidas pela equipe de David. Marcus puxou um tablet e rolou por vários documentos. Mas quando olhei para a formação educacional de David, seu histórico de trabalho anterior, nada sugeriu que ele tivesse a experiência técnica para desenvolver esse tipo de modelagem financeira sofisticada. Ana sentiu como se a sala estivesse girando. Você o investigou? Eu investigo todos os meus potenciais sócios. A pergunta é, por que não encontrei nenhuma menção a você no histórico da empresa? A voz de Marcus era gentil, mas suas perguntas eram cirúrgicas em sua precisão. Se você era realmente uma sócia por 3 anos, se contribuiu para o desenvolvimento dessas tecnologias, deveria haver registros, documentos de incorporação.